Você já percebeu como as chamadas canetas emagrecedoras deixaram de ser um assunto restrito aos consultórios médicos e passaram a aparecer cada vez mais nas redes sociais? Agora existe uma preocupação ainda maior. Adolescentes estão utilizando esses medicamentos para emagrecer. E a Sociedade Brasileira de Pediatria acaba de publicar um alerta sobre o uso inadequado dessas medicações em crianças e adolescentes. Mas antes que alguém interprete essa informação da maneira errada, eu quero deixar uma coisa muito clara: esses medicamentos não são proibidos para todo adolescente. Existem situações específicas em que determinados medicamentos podem ser indicados para jovens com obesidade ou diabetes tipo 2. O problema está na banalização do tratamento, no uso por aparência, no uso sem acompanhamento médico e principalmente na ideia de que uma caneta pode ser utilizada simplesmente para perder alguns quilos rapidamente. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista, e hoje vamos entender o que está acontecendo. Quando essas medicações podem ter indicação, quais são os riscos? E por que os pediatras estão fazendo esse alerta justamente agora? A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou em 24 de agosto de 2026 uma nota específica sobre o assunto. A entidade chama atenção para o uso inadequado das chamadas canetas emagrecedoras por crianças e adolescentes e ressalta que o problema não está simplesmente no medicamento. Está principalmente na banalização do seu uso, e talvez essa seja a primeira coisa que pais e adolescentes precisam entender. Essas não são simplesmente canetas para emagrecer, são medicamentos utilizados para tratar determinadas condições de saúde. Alguns deles atuam sobre hormônios relacionados à saciedade e ao metabolismo. Eles podem reduzir o apetite, aumentar a sensação de saciedade, retardar o esvaziamento do estômago e também produzir efeitos sobre o metabolismo da glicose. Por isso podem ser ferramentas importantes quando existe uma indicação médica correta. Mas indicação médica não significa que qualquer pessoa acima de determinada idade possa utilizar. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, até agosto de 2026 havia 3 medicamentos dessa classe aprovados pela Anvisa para determinadas utilizações pediátricas: liraglutida, semaglutida e tirzepatida. E aqui aparece uma diferença fundamental: uma coisa é um adolescente com uma doença que necessita de tratamento. Outra coisa completamente diferente é um adolescente com peso adequado querendo utilizar uma medicação para ficar mais magro. A Sociedade Brasileira de Pediatria é direta ao afirmar que esses medicamentos não devem ser utilizados simplesmente para modificar a aparência corporal ou atingir um padrão estético. E isso precisa ser discutido, porque estamos falando de adolescentes. Uma fase em que autoestima, imagem corporal, comportamento alimentar e identidade ainda estão em desenvolvimento. Imagine um adolescente olhando constantemente para as redes sociais, vendo corpos considerados perfeitos, comparando seu próprio corpo com imagens muitas vezes filtradas ou cuidadosamente produzidas, e depois descobrindo que existe uma medicação capaz de reduzir o apetite e provocar perda de peso. A pressão pode ser enorme. Por isso, o tratamento de um adolescente não pode considerar apenas o número que aparece na balança. É preciso entender por que ele quer emagrecer, qual é o objetivo, qual é a condição clínica, quais tratamentos já foram tentados e quais são as expectativas do adolescente e da família. Agora vamos falar dos efeitos adversos. As medicações dessa classe podem provocar sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, refluxo, azia, diarreia, constipação. Esses efeitos são particularmente comuns durante o aumento progressivo da dose. Mas existe uma preocupação ainda maior: o uso inadequado pode estar associado à desidratação, alterações de eletrólitos, perda de massa muscular, problemas na vesícula, pancreatite e, em determinadas situações, hipoglicemia. E aqui quero fazer uma pausa, porque quando alguém fala em emagrecimento normalmente pensa apenas em gordura corporal. Mas uma perda de peso não significa necessariamente que todo o peso perdido seja gordura. Também podemos perder massa magra, e preservar massa muscular durante o tratamento é particularmente importante. Durante a adolescência, o corpo ainda está crescendo e se desenvolvendo. Por isso, o acompanhamento precisa considerar muito mais do que simplesmente quantos quilos foram eliminados. Existe ainda outro ponto que merece muita atenção: a origem do medicamento. A Anvisa já tomou medidas contra produtos vendidos como canetas emagrecedoras que não possuíam registro sanitário. Em abril de 2026, a agência proibiu produtos de origem desconhecida que eram divulgados na internet como medicamentos injetáveis de GLP-1. Isso significa que comprar uma caneta pela internet
receber um produto de procedência desconhecida, ou utilizar uma preparação sem garantia de qualidade. Pode trazer riscos que vão muito além do efeito do princípio ativo. Você pode simplesmente não saber exatamente o que está sendo aplicado. Por isso a orientação é muito clara. Medicamento para tratar obesidade precisa ter procedência e acompanhamento profissional. A própria Anvisa reforçou que os agonistas de GLP-1 devem ser utilizados de acordo com as indicações aprovadas e sob prescrição e acompanhamento de profissional habilitado. Agora vamos falar sobre uma questão que considero especialmente importante para um cardiologista: o coração. A obesidade durante a adolescência pode estar associada a fatores de risco cardiovasculares como alterações da pressão arterial, metabolismo da glicose e outros problemas que podem acompanhar a pessoa durante a vida. Portanto, quando existe obesidade de fato, o objetivo do tratamento não deve ser simplesmente emagrecer para melhorar a aparência. O objetivo é melhorar a saúde, melhorar o metabolismo, reduzir fatores de risco, melhorar a qualidade de vida e ajudar aquele jovem a chegar à idade adulta com melhores condições de saúde. É justamente por isso que não devemos demonizar medicamentos que possuem indicação, mas também não devemos banalizá-los. Eles podem ser ferramentas importantes, quando utilizados para a pessoa certa, na situação certa, na dose adequada, com acompanhamento e dentro de um plano completo de tratamento. E existe uma frase que eu gostaria que todos os pais guardassem: não compre uma caneta para um adolescente simplesmente porque ele quer emagrecer. Antes disso, procure avaliação médica. Pode ser que o adolescente precise de tratamento. Pode ser que não precise de medicamento. Pode ser que o principal problema seja a alimentação. Pode ser sedentarismo. Pode ser uma questão metabólica. Ou pode existir uma preocupação relacionada à imagem corporal que precisa ser investigada. Cada situação é diferente. E é justamente por isso que a medicina precisa olhar para a pessoa e não apenas para a balança. Outro alerta importante vem da própria Sociedade Brasileira de Pediatria. O uso com finalidade estética pode estar associado a preocupações relacionadas à imagem corporal e pode contribuir para transtornos alimentares, ansiedade e quadros depressivos em determinados adolescentes. Portanto, o cuidado precisa ser físico e também psicológico. Não podemos transformar o corpo de um adolescente em um projeto de estética a qualquer custo. Precisamos pensar em saúde, desenvolvimento, autoestima, nutrição, atividade física, sono e qualidade de vida. Então vamos responder à pergunta principal. Adolescentes podem usar canetas emagrecedoras. Em determinadas situações e para determinadas condições clínicas existem medicamentos aprovados para uso pediátrico. Mas isso não significa que qualquer adolescente possa utilizá-los. E muito menos que devam ser usados para alcançar um padrão estético. O tratamento precisa ser individualizado, acompanhado por profissionais habilitados e baseado em uma avaliação completa dos riscos e benefícios. Se você é pai ou mãe, não tome decisões baseado apenas no que viu em um vídeo nas redes sociais. Se seu filho ou sua filha está preocupado com peso, procure ajuda. Se existe obesidade, procure tratamento. Se existe diabetes, faça o acompanhamento adequado. E se existe sofrimento relacionado à imagem corporal, isso também precisa ser levado a sério. Porque cuidar de um adolescente não significa apenas fazê-lo pesar menos. Significa ajudá-lo a crescer com saúde, com autoestima, com força, com equilíbrio e com uma relação saudável com o próprio corpo. Se este vídeo trouxe uma informação importante para você, deixe seu gostei, compartilhe com outros pais e familiares, e escreva aqui nos comentários. Você acha que as redes sociais estão aumentando a pressão para que adolescentes emagreçam? Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista, e aqui nós falamos de saúde com informação baseada em ciência, sem promessas milagrosas, sem terrorismo, e sem transformar medicamentos em produtos de beleza. Cuide dos seus filhos. Converse com eles.
E principalmente procure orientação profissional antes de qualquer medicamento. Porque quando falamos de adolescentes, tratar a doença é importante, mas proteger o desenvolvimento também é fundamental. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e cuide bem da sua saúde.